Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora vamos falar a respeito desse jogo importantíssimo para o Vasco. Vasco e Grêmio, jogo que vai ser realizado em São Januário nesse sábado, dia 19 de julho às 17h30. Válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vai ser um jogo cercado de muita tensão, muita desconfiança, né? As duas equipes vêm muito pressionadas por causa dos dois últimos resultados que eles, né, trouxeram aí, aborreceram muito a torcida. O Vasco principalmente vinha aí depois de uma pré-temporada, né, onde o time com o Fernando Diniz teve ali um tempo para poder se adaptar melhor à filosofia do Fernando Diniz, né? 20 dias ali de treinamento físico, uma expectativa muito grande para o retorno, né? Torcida, né, ansiosa para ver o Vasco de volta. Tivemos aquela derrota no Clássico para o Botafogo, lá em Brasília, onde o Vasco não se apresentou muito bem. Jogadores ali que ficaram muito abaixo, ali o Coutinho, o Ryan, o próprio Verratti não jogou muito bem, né? O Coutinho e o Ryan tiveram ali a justificativa do Diniz, dizendo que os jogadores tinham se contundido durante a última semana de treinamento. O Vasco juntou os cacos, foi jogar aí pela Sul-Americana na terça-feira e aí foi a gota d'água, uma derrota decepcionante, né? Uma goleada pro Del Valle por 4-0, praticamente, né, eliminando o Vasco da Sul-Americana. Muitos torcedores estão aí desanimados. Eu ainda acredito na conquista aí da vaga, né? Eu acredito que o Vasco pode, dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, reverter esse placar, mas a gente sabe que é uma coisa difícil. Ontem tivemos ali também a Força Jovem indo no CT para cobrar, né, da diretoria providências no caso das contratações. O Diniz também foi ali cobrado, muitos jogadores sendo cobrados, principalmente o João Vitor, né, que já arrumou um tumulto com os torcedores lá em Quito, e ontem foi, né, um desespero, ameaças, provocações. Então um clima muito tenso para esse jogo, né? O Vasco vem aí tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Diniz com certeza já iria fazer algumas modificações, porque do jeito que está não poderia ficar. Depois dessa cobrança de ontem, com certeza o Diniz vai fazer ali algumas substituições. Acredito que na zaga, no lugar do João Vitor, que perdeu o clima no Vasco, com certeza o Diniz não vai escalar o jogador, não tem clima para o atleta estar dentro de campo, né? Vai ser muito pressionado. Piton, que falhou na última partida, né, sendo expulso com 11 minutos de jogo, também foi muito cobrado. É outro que deve estar dando lugar aí para o Leandrinho, já que não vai participar na terça-feira do jogo de volta da Sul-Americana. Então já tem que estar dando ali mais uma oportunidade para o Leandrinho, ou até mesmo para o Vitor Luiz, que foi quem substituiu o Piton lá em Quito. Outro jogador que também é esperado a sua participação, Thiago Mendes, que foi apresentado ontem, né, lá no escritório da SAF, uma apresentação, uma entrevista coletiva muito boa. Gostei ali das respostas do Thiago Mendes. Já deu ali uma preparada, né? Ele pediu 15 dias para ficar plenamente em forma. Uma semana ali já deu para dar ali, pelo menos, aumentar uns 50%. De repente vai estar no banco de reserva. A gente ainda tem a dúvida do Felipe Coutinho, né, que sentiu contra o Botafogo e não participou do jogo lá em Quito. A gente ainda não sabe se o Fernando Diniz vai levar o jogador para essa partida, ou então vai dar mais um tempinho de recuperação para levar ele para o jogo decisivo da terça-feira. Então o Vasco ainda tem essas dúvidas, né, para esse jogo importante. O Grêmio vem numa situação parecida com o Vasco, vem também de duas derrotas acachapantes, né? Uma goleada para o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Outro jogo, né, ontem perdeu para o Alianza Lima lá no Peru pela Copa Sul-Americana, né, por 2-0. Time muito pressionado, alguns desfalques importantes que não participaram, principalmente desse jogo contra o Alianza Lima. E então o Mano Menezes vem sendo muito pressionado, né? Deu ali algumas justificativas na coletiva de ontem, já fazendo ali, acho que para o jogo do Vasco, né? Falando que vai ter ali alguns retornos importantes
principalmente com experiências para poder fazer com que o time do Grêmio do meio para frente melhore. Ele acha que o time está muito mal na parte ofensiva. Então vamos ver aí como vai ser esse jogo de bola. A transmissão dessa partida vai ficar aí com exclusividade no Amazon Prime Video, né, na internet, né, o stream. Não vai ter aí as outras plataformas, né, a transmissão. E esse jogo aí vai ter ali a arbitragem do juiz Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, auxiliar 1. Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais, auxiliar 2. Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. E no VAR, Márcio Henrique de Góes, lá de São Paulo. O retrospecto dessa partida é favorável ao time do Grêmio, né? São 92 jogos, 29 vitórias do Vasco, 32% de aproveitamento, 21 empates, 23% de aproveitamento, e o Grêmio tem 42 vitórias sobre o Vasco, 46% de aproveitamento. O primeiro jogo entre essas duas equipes foi uma vitória do Vasco, né? No dia 18 de março de 45, o Vasco venceu o Grêmio por 6-1 no amistoso em São Januário. E no último jogo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, no dia 28 de julho de 2024, o Vasco perdeu em casa pelo Campeonato Brasileiro, né, por 1-0 contra o Grêmio. As últimas 5 partidas dessas duas equipes, o Vasco tem 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Grêmio vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A classificação no Campeonato Brasileiro, o Vasco vem na 15ª colocação com 13 pontos, enquanto o time do Grêmio vem na 12ª com 16. O Vasco vai ter ali o desfalque do Adson, né? Quebrou a tíbia, vai acabar essa temporada aí desfalcando o Vasco, enquanto o Grêmio tem ali os desfalques do Rodrigo Eli, do João Pedro, do Cuejá e também do Monsalve. O Vasco pode ter aí o retorno do Felipe Coutinho, ainda é dúvida para essa partida, enquanto o Grêmio está projetando ali o retorno do Bright White, né, e do Kiki Oliveira, 2 jogadores de ataque que fizeram aí muita falta para o time do Grêmio nessas 2 últimas partidas. Com isso, a escalação de Vasco e Grêmio deve ser a seguinte: o Vasco deve vir com algumas substituições, como eu já falei, Léo Jardim no gol, PH, aí a gente não sabe se vai ser o Lemos ali que vai ser escalado, ou se ele vai improvisar ali o Hugo Moura no lugar ali do João Vitor, Lucas Freitas e o Leandrinho no lugar do Piton, ou o Vitor Luiz. No meio de campo, Hugo Moura, Tietê e o GB ou o Coutinho, né? Também podendo ter ali o Thiago Mendes no lugar do Hugo Moura, caso o Hugo Moura seja recuado. No ataque, Ryan, Verrete e o Nuno. No Grêmio, a seguinte formação: Thiago Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Vila Sante, Dodge e Alex Santana. E no ataque, Alisson, Kiki Oliveira e o Bright White. Um jogo dificílimo, né? Um jogo em que vale uma classificação. O Vasco vencendo chega próximo ali, né, o time do Grêmio. Então é um jogo de 6 pontos, jogo tenso, como eu já falei, muita pressão. Espero que a torcida do Vasco apoie o time do primeiro minuto até o último, que seja ali um protesto caso o Vasco não consiga um bom resultado no final. Não podemos pressionar os nossos jogadores, temos que dar essa moral, temos que carregar. A gente sabe que o nosso maior trunfo é disputar os jogos em São Januário, então a gente tem que ter aí essa questão a nosso favor, pressionar o time do Grêmio, ajudar o Vasco a vencer, porque é um jogo importante para essa classificação, para o Vasco poder sair dali da parte de baixo da tabela, né? Se o Vasco perder esse jogo, corre um risco de já entrar na zona do rebaixamento na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então não é legal o Vasco entrar ali na zona do rebaixamento, que a gente sabe que para sair é complicado. Então eu acredito que o Vasco possa ter uma vitória aí de 2-0, né? Contando com o apoio da nossa torcida. O Verrete está na hora de voltar a fazer os seus golzinhos. Ultimamente vem jogando muito mal, né? Vem sendo um jogador nulo dentro de campo, muito por causa das características dos 2 últimos jogos, né? Onde o Vasco foi pressionado
Ele teve mais a função de marcar do que atacar, porque a bola não chegava lá no ataque. Espero que dessa vez ele possa ter aí oportunidades e vai fazer aí os 2 gols contra o Grêmio. Eu espero que o Fernando Diniz faça essas substituições, né? É necessário substituir jogadores, porque não adianta, temos que ter ali outra característica, temos que ter ali outro empenho. O time do Vasco está jogando muito moroso, muito acomodado, então tem que mudar a intensidade. Então eu acho que entrando o Leandrinho ali na lateral esquerda, que é um cara mais rápido, de repente botando ali o GB, que estava até começando o jogo contra o Del Valle bem, né, na função do Felipe Coutinho, pode ser que o time do Vasco peça uma intensidade melhor ali e a gente possa vencer esse jogo. Valeu? Deixa aqui o seu comentário, ele é importante pra gente saber o que você está achando do time do Vasco. Qual é a sua opinião a respeito desse jogo? Dá para o Vasco ganhar? A sua opinião aqui, como eu já falei, é importante. Deixa o like para divulgar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e, se puder, dê uma hypada aí no vídeo para poder divulgar também aí nas redes sociais e aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!